painel dessa tarde vai debater um tema muito importante e que já foi falado aqui pela manhã e vai ser aprofundado agora com os outros debatedores, que é o segmento de Agritech, aqui na região do Vale do São Francisco, que é o principal potencial econômico aqui da região, e a Campus Party Brasil traz justamente esse debate, esse fomento para que startups e novas ideias sejam aplicadas a problemas reais que acontecem aqui no agronegócio da região do Vale do São Francisco. E nós teremos hoje 4 debatedores que fazem parte dessa cadeia produtiva. Eu quero convidar agora para subir aqui ao palco Ideraldo Almeida. Ele é analista sênior em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia e também é gerente executivo da Biotech SA. Ideraldo Almeida é o nosso debatedor, um dos nossos debatedores de hoje. O segundo debatedor é o Dr. Guilherme Coelho, proprietário e administrador da Fazenda Santa Felicidade. Dr. Guilherme é ex-deputado federal de Pernambuco e presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Dr. Guilherme, seja bem-vindo, pode tomar lugar. Nosso terceiro debatedor desse painel é Sérgio Rizola, ex-CEO do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia e membro titular da Consaúde e diretor da Amprotec. É isso? Sérgio também pode, para a gente iniciar. E o nosso último debatedor do painel dessa tarde é Alexandre Maciel, mestre e doutor em Ciência da Computação pela Unicap, gerente-geral de Ambientes de Inovação da Secretaria Estadual de Pernambuco de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, na próxima hora, o nosso painel vai debater biotecnologia, bioeconomia e agritechs. Passo a palavra para o professor Paulo César, para que ele possa fazer a mediação. Boa tarde. Vamos esperar o Sérgio Rizola. Ele acho que já está aí fora. Bom, boa tarde a todos. Como já anunciado, me chamo Paulo Fagundes, reitor da Univasf, e atuarei como mediador desse painel de biotecnologia, bioeconomia e agritechs. Agradeço a organização do Campus Party pela oportunidade. A Univasf se sente honrada por sediar esse evento e, antes de iniciar, informaremos a dinâmica que será adotada. O tempo de duração será de 55 minutos, o painel será dividido em 2 momentos, exposição individual, 10 minutos para cada painelista, perguntas entre os painelistas para aprofundar o esclarecimento de dúvidas. Daremos início ao nosso painel, que debaterá 3 temáticas intrinsecamente ligadas, tanto na economia global, quanto em nossa inserção regional como polo de desenvolvimento: a biotecnologia, a bioeconomia e as agritechs. Sobre os nossos painelistas, já foi informado agora no início, temos o Ideraldo Almeida, da Biotic de Brasília. A Biotic integra um ecossistema de cooperação e geração de negócios entre empreendedores, empresas, universidades e centro de pesquisa. Então, passo a palavra agora para o Ideraldo Almeida. Por favor, Ideraldo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Paulo, pelo convite. Obrigado também ao pessoal do SEBRAE, da equipe que tem dado suporte, apoio. Agradecer ao secretário de Ciência e Tecnologia, ao Cláudio Nascimento, também pelo convite aqui para estar nesse evento. Pode soltar o vídeo aí, por favor? Falar um pouquinho do que é que a gente vem trabalhando nessa área de biotecnologia, do que a gente vem nesse fazendo. novo contexto da vida, o que vem depois? Qual o próximo passo? Como será o amanhã? Que caminho seguir? Somos um ecossistema que nasce para inovar, quebrar paradigmas, dogmas e o que você acredita ser possível. Somos um distrito de inovação que integra agentes para pensar o que ninguém pensou, para trilhar caminhos que ninguém trilhou.
um olhar para o futuro das cidades e das pessoas. Somos um organismo vivo que se manifesta em direção ao progresso. Partes que juntas vencem, inovam, renovam e redefinem padrões. Somos Biotic. Bio de biológico, de bioma, de vida. Bio da necessidade humana de evoluir. TIC de tecnologia da informação e comunicação. Do impacto da transformação digital na sociedade. E quando esses dois conceitos se unem, integramos pessoas, negócios, governo, tecnologia e educação no mais avançado sistema urbano Work, Live and Play. Uma Smart City conectada ao que existe de mais avançado no mundo, que redefine Brasília como vitrine de inovação do país. No coração do Brasil, com acesso a todas as regiões e com o poder de transformar os mais diversos setores, o Biotic é um ambiente dinâmico onde as ideias se transformam em oportunidades para empresas e pessoas que não esperam o futuro acontecer, mas que criam o novo agora. Biotic, a cidade viva da inovação. Distrito Global de Inovação e Tecnologia. De Brasília há 5 anos. No início do projeto, nós fizemos uma mudança, inclusive, de nome do Parque Tecnológico, que era Capital Digital, para Biotic, para incluir a biotecnologia nesse processo. A gente, em Brasília, tem 5 centros de pesquisa da Embrapa, temos a Universidade de Brasília, com excelência na área de biotecnologia, temos a Universidade Católica, que é hoje uma das referências no doutorado e no mestrado em biotecnologia, já produzindo patentes de produtos com biotecnologia desenvolvidos. Então, não fazia sentido a gente ter no Distrito Federal um parque tecnológico que não incluísse a biotecnologia. Além disso, aonde que o Brasil tem um diferencial no mundo em economia? É no agronegócio. Ou seja, nós somos reconhecidos mundialmente por termos o conhecimento, por sermos detentores do conhecimento nessa área, através da Embrapa. Então, não faz sentido a gente pensar, olhar o Brasil, o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país, sem considerar todo esse potencial que a gente tem. E a gente vê aqui isso acontecendo em Petrolina, né? Eu li notícias já que na semana passada a Embrapa lançou uma nova variedade aí de uva, né? Melodia, né? Então, ou seja, que foi construída com ciência, tecnologia, para inovar, para trazer um produto para o mercado, que é uma solução construída naquilo que a gente acredita que pode ser aí o futuro do país, o desenvolvimento das startups, dos novos negócios. Um dos exemplos, inclusive, que a gente teve a oportunidade de ouvir, de um investidor de fundos, né, que ele estava nos Estados Unidos e viu o presidente, o CEO da maior empresa de mirtilo do mundo, que fatura 5 bilhões de dólares, falar que ele agradecia a Embrapa pela tecnologia que ele tinha de produzir mirtilo no México. Por quê? Porque ele teve essa tecnologia de graça. A Embrapa produziu, desenvolveu e ele soube e pôde incorporar isso no seu negócio. Então, um dos nossos desafios no Biotic, trazendo a Embrapa junto, é conseguir transformar esse conhecimento em negócios, né? Então, a gente tem aí a oportunidade de fazer isso. Então, são N as possibilidades que a gente vê nesse setor do agro. O Parque Tecnológico de Brasília, ele nasceu em 2018, tá? A gente tem uma estrutura lá de 10 mil metros quadrados, com laboratórios, com startups. Nós lançamos agora recente um laboratório de fintechs, junto com o Banco Regional de Brasília, o BRB. O BRB, com aplicação de soluções tecnológicas e também uma parceria com o Flamengo, conseguiu sair de um valor de mercado de 2,5 bi para 13 bilhões. Ele saiu de 400 mil clientes para 3 milhões de clientes. Isso eles estimavam fazer em 5 anos, fizeram isso em 8 meses. É isso, gente, que é essa nova economia, essa aceleração, essa transformação que vem acontecendo. E isso se aplica também no agro, né? No agronegócio. Então, o que a gente vê é a possibilidade de aplicar outras tecnologias, como o blockchain, por exemplo, né? O blockchain é possível ser aplicado para a cadeia
para o acompanhamento da cadeia de produção da uva, seria possível você fazer uma aplicação de blockchain que fizesse a rastreabilidade da produção. É possível você vender essa produção por tokenização, antes mesmo dela estar entregue. Você tem uma aceleração, ou seja, o mercado hoje você já não olha mais a produção por hectare, você começa a olhar ela por metro quadrado. Então, você tem a possibilidade de fazer outras aplicações de acompanhamento disso, ou seja, conseguir recursos financeiros, financiamento para esse processo. E uma das coisas que a gente mais tem trabalhado no Biotic é justamente as estruturas financeiras. Como eu financio todos esses projetos e processos? A gente tem, como vocês viram no vídeo, né, no Parque Tecnológico, está sendo construído 1 milhão de metros quadrados em Brasília. Então, para construir 1 milhão de metros quadrados, demanda 5 bilhões de reais, além do terreno, que está avaliado em 1 bilhão de reais. Então, nós aportamos um terreno de 1 bilhão de reais num fundo de investimento imobiliário. E esse fundo foi lançado na CVM no mês passado. Agora está numa fase de captação. A primeira tranche de captação do fundo é de 1 a 1,5 bilhão. Então, todos esses recursos eles vão potencializar a construção de infraestruturas para um parque tecnológico que vai apoiar negócios na biotecnologia e na tecnologia da inovação, né? Então, eu não sei como é que está meu tempo aí ainda. Tá. Então, assim, o importante desse processo todo é que, como o Francesco falou aqui, né, a gente não sabe como é que vai ser o futuro com todas essas transformações. Mas o parque tecnológico ele é feito com gente, ele é feito com pessoas, e é feito para as pessoas. Sem as pessoas, essa transformação ela não acontece. Então, nós temos certeza que a máquina, a inteligência artificial, a gente tem projetos de inteligência artificial lá também, com o judiciário. Não sei se vocês já ouviram falar num projeto chamado Victor, do STF. Com a aplicação de inteligência artificial, eles mudaram a distribuição de processos que levava coisa de 50 minutos para distribuir um processo, a partir da análise, um analista tinha que pegar um processo para analisar, e isso passou a ser feito em 12 segundos, com aplicação. Ou seja, nas conversas lá com o próprio STF, eles falaram, a gente tinha uma área com 100 pessoas, tinha uma demanda para aumentar essa área para 200 pessoas. Com a aplicação de inteligência artificial, a gente pôde, pura e simplesmente, ter 1 ou 2 pessoas monitorando a área. Você não precisa mais. Então, vai haver, sim, uma substituição. A inteligência artificial vai substituir trabalhos que sejam repetitivos, mas a criação, a inovação, o desenvolvimento da tecnologia ainda e sempre, eu acredito, vai depender do ser humano para poder fazer essas transformações. Então, a gente acredita em criar um espaço em que as pessoas vão poder morar, as pessoas vão poder trabalhar, as pessoas vão poder se divertir, vão poder se encontrar na capital do país. Então, o Biotic é um espaço que foi pensado assim. O arquiteto que projetou o parque é um italiano chamado Carlo Ratti. Ele é uma das referências no mundo em Smart Cities, tá? Ele é diretor do Laboratório de Cidades Sensíveis do MIT, do Sensible Lab. Ele desenhou o projeto com a perspectiva do que ele chamou de natureza hackeada, hacked the nature. A parte viva do parque, ou seja, aquilo que já existe em termos do cerrado, de preservação do cerrado, da natureza que já existe lá, vai ser mantida ali dentro de um conjunto de urbanístico, né? E toda essa fauna ela vai ser monitorada. Nós vamos usar sensores, vamos usar biosensores para fazer o acompanhamento e desenvolvimento disso, fazendo com que a gente tenha um verdadeiro living lab, ou seja, o parque ele faz, além de ser um espaço inovador, ele também é um local, um locus da inovação, do teste das soluções para as cidades, para as smart cities, para o futuro do que a gente acredita no país. Bom, eu acredito que eu já estou estourando meu tempo e passo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ederaldo. Meus parabéns. Agora vamos passar a palavra para o Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas.
Eu vou pedir permissão ao magnífico reitor de falar aqui sentado, porque todo mundo sentado, é um bate-papo, é uma conversa, né? Vou tirar aqui a máscara, estou tendo uma distância regulamentar aqui e respeitando todos os protocolos. Olha, eu gostaria de agradecer primeiramente e parabenizar o governo do estado de Pernambuco, o SEBRAE, a Campus Party, através de Tonico, que está aqui, fazendo com que tudo isso acontecesse, a Univasf, através do reitor, enfim. Dizer que, cumprimentar também os outros debatedores, Deraldo, provou aí, Deraldo, a uva? Primeiro, eu já trouxe aqui, meu caro prefeito, eu já trouxe aqui a uva Melodia, nós lançamos a semana passada, Capelário, para o pessoal provar. Sigênio, está uma colocação aqui, para mim, Paulo, esse nosso querido amigo Sérgio está 1 centímetro abaixo do gênio, porque esse homem é um homem que, quando falar, a gente tem que ouvir bastante. E o André Maciel. Veja só, nós estamos aqui reunidos e muito felizes, e hoje eu falo como presidente da Abrafrutas, a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados. Nós temos uma sede em Brasília, e nós reunimos hoje 82 empresas. Essas empresas, elas formam a associação chamada Abrafrutas. E eu tenho informações muito positivas para dar a todos vocês. Com essa pandemia, o mundo acordou e o mundo está comendo mais frutas. É impressionante como, apesar da pandemia, e o agro não para, é muito interessante dizer isso, os números de exportação de frutas estão cada vez maiores. Para a gente fazer aqui um balanço entre os primeiros 9 meses do ano de 2021, em relação aos primeiros 9 meses, em relação ao ano de 2020, nós aumentamos em 27% em dólar as exportações. E aumentamos em cerca de 20% em peso, em tonelagem. O que eu quero dizer é que não existe nada mais saudável no mundo do que uma fruta, em termos de sais minerais e vitaminas. E a fruta, ela hoje de manhã, uma criancinha de 12 meses, deve ter comido um mamãozinho machucado, uma banana machucada, e um cidadão de 90 anos hoje vai jantar um pedaço de melancia, porque a fruta é para qualquer hora, para todas as idades. A fruta tem de todas as cores, de todos os formatos, de todos os sabores, de todos os olfatos, não é? E se a gente for entrar aí na culinária, a gente tem uma ilimitação enorme, é ilimitado a nossa ação. Então, o que é que a gente quer dizer? Que estamos chegando e sabendo que a fruticultura ela é toda equilibrada. Primeiro, para uma empresa para exportar, Sérgio, ela tem que ter todos os certificados internacionais. E é uma boa hora da gente conversar sobre isso, que amanhã ou depois estará sendo iniciada em Glasgow, na Escócia, a COP26, que é uma grande conferência do clima, tá certo, no Brasil inteiro. Então, a fruta respeita todas as recomendações, e nós somos certificados por empresas internacionais da questão do social. O trabalhador rural, que a gente chama de colaborador rural, ele tem que estar com sua carteira assinada, ele tem que usar todo o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele tem que ter um transporte digno, ele tem que ter um refeitório digno para ele comer, ele tem que ter uma água tratada, uma água gelada, enfim, para ele possa desenvolver o seu trabalho na fruticultura nacional. Quando você fala da embalagem da fruta, a embalagem da fruta são feitas nos packing houses, e esses packing houses precisam também ser certificados. E para eles serem certificados, nós precisamos, todas as pessoas que trabalham, os trabalhadores rurais, tem que ter a touca, tem que ter o avental, enfim, tem que lavar as mãos de 2 em 2 horas para não suar, não pode usar um anel, porque o anel pode conter ali uma bactéria. Então, isso tudo são protocolos de higiene, bem como os de sustentabilidade. O
que é que eu vejo aqui, Sérgio, fantasticamente, as agritechs? São elas que vão nos auxiliar a partir cada vez mais para o futuro. Nós temos hoje o drone, não é, que tira fotografias, milhares de fotografias por segundo, e a gente, através dele, nós podemos ter informações em termos de adubação, de nutrição, de que a planta está ou não está recebendo aquela água suficiente. Então, tudo isso, a fruticultura oferece um campo vasto para as agritechs trabalharem em torno disso. Outro exemplo é a quantidade da água a colocar na planta. Cada planta tem uma exigência, mas se você ali coloca sensores para você saber como é que está a umidade, como é que está a temperatura, o que é que a planta está pedindo, você vai poder colocar a água certa na hora certa. E eu estou falando aqui como engenheiro agrônomo, que participo disso desde a minha formação. Então, quando a gente veio aqui e a gente começa a ouvir falar em bioeconomia, em bioinsumos, o crescimento do bioinsumos no Brasil e no mundo é uma coisa enorme e fantástica. E nós estamos vivendo hoje uma crise do adubo. O adubo subiu muito de preço e já se fala em falta de adubo. Então, esse momento aqui, de que nós estamos aqui discutindo o futuro, tá certo? É um momento exato. E a fruticultura, eu estou falando agora desde o Rio Grande do Sul até aqui, nós temos muitas demandas, Sérgio, muitas demandas para que as agritechs venham aqui para dentro. Veja só, a semana passada, eu tive reunido em São Paulo, essa semana, com o senhor Pedro. Ele é responsável pela empresa chamada Low Carb Business Action, que hoje todo mundo está falando na chamada pegada de carbono. Isso é uma preocupação do mundo inteiro e o mundo tem que agir. Então, esse cidadão representa uma empresa que foi contratada pela Comunidade Comum Europeia para chegar aqui no Brasil e dizer: o que é que vocês estão precisando? O que é que vocês precisam na fruticultura ou em qualquer segmento ligado ao agro, para que vocês emitam menos CO2? E essa COP26, ela vai tratar também, e eu digo a você, doutor Paulo, nosso reitor, e a todos que me ouvem, que eu hoje estou muito feliz, porque nós da Abrafrutas fizemos um projeto e apresentamos ao Ministério do Meio Ambiente, e o Brasil inteiro fez, as universidades, todos fizeram, e nós fomos escolhidos para estar em Glasgow no dia 8 desse mês de novembro, às 15 horas, apresentando o painel sobre a fruticultura que não desmata, a fruticultura que não queima florestas, a fruticultura que tem frutas, que hoje é a fruta mais demandada do mundo, é o açaí. Onde é que estão as plantações de açaí? Na Amazônia, porém, do extrativismo. São florestas e florestas que nós temos do açaí, como nós temos aqui no nosso semiárido, da nossa caatinga, o umbu, tá certo? São nativas. Então, nós queremos mostrar ao mundo que a fruticultura, ela tem uso racional de água, a fruticultura respeita todos os certificados internacionais sociais de manuseio do alimento e de sustentabilidade. Nós não podemos deixar que parte do mundo fique nos acusando de coisas que não são verdades em relação a queimar a imagem do Brasil. E eu vou para lá para dizer que a nossa fruticultura está dentro de todos os certificados, de tudo que se precisa para produzir com uma maneira que não faça com que agridamos o meio ambiente. Nós precisamos pensar nisso e as pessoas precisam também pensar que nós que fazemos agricultura, nós que fazemos o agro, nós não temos nenhum interesse nisso. E a grande beleza, para concluir aqui, que o doutor Paulo já está olhando para o relógio, a grande beleza da fruticultura é a inclusão da mão de obra feminina. Hoje as mulheres estão ocupando os negócios do mundo inteiro. A nossa ministra da Agricultura, nossa Tereza Cristina, é uma mulher. E quantas multinacionais, aqui no Vale do São Francisco, são engenheiras agrônomas, técnicas agrícolas, pessoas que fazem análise lá e também a embalagem da fruta.
Ninguém sabe embalar uma fruta tão bem como uma mulher, pela sua dedicação, seu carinho, sua delicadeza de colocar uma fruta dentro da caixa, porque é importante que isso aconteça. Então, eu concluo minhas palavras agradecendo a todos e dizer que tem muita coisa para essas agritechs que estão chegando nos ajudar para fazermos cada vez mais uma agricultura 4.0. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas. Agora vamos passar a palavra para Sérgio Rizola. Sérgio Rizola é ex-diretor do CIETEC, pioneira na USP como entidade gestora de incubadora de empresas de base tecnológica em parceria com o IPEM. Sérgio, eu conheci ele tem mais ou menos uns 2, 3 meses e fiquei impressionado com a capacidade que ele tem e com as pessoas que ele conheceu ao longo da vida dele toda, do trabalho dele de 25 anos no CIETEC. E todo lugar que eu vou em Brasília, ou aqui em Pernambuco, ou na Bahia, ou na Exalc, lá do interior, lá de São Paulo, Piracicaba, ou em São Carlos, na USP, mas ele é uma pessoa extraordinária porque todos conhecem ele. É impressionante. Então, parabéns, Sérgio, pela sua capacidade, pelo seu trabalho que você desenvolveu a vida inteira, e passo a palavra para você agora. Se o Francesco tivesse aqui, ele falaria assim, né, Tonico? Já pensou vocês com 72 anos, o que vocês serão? Se vocês já estão aqui hoje, escutando o Guilherme, escutando essa equipe. Então, eu tenho 72, um jovem que está sendo abduzido por essa região, um jovem. E aí o Paulo me encontrou, ele e a doutora Nise Yamaguchi, e aí me mostraram os desafios que essa região tem. E aí eu estou entre assustado, emocionado. Vocês viram que eu saí servindo uva para vocês. Eu não sou nem não sou funcionário da Embrapa, nem da Fazenda Alegre. Santa felicidade, santa felicidade. Mas eu achei que todos vocês ficaram olhando a uva com muito carinho. E aí eu vi que todos que comeram gostaram. Que uva? Eu confesso que aí está na classe das uvas mais gostosas que eu comi na minha vida. De verdade, impressionante. Muito bom. 10 minutos, caro Paulo, desconta esse blá, blá, blá que eu estou aqui, não é? Mas, nesses meus 26 anos na Universidade de São Paulo, 24 eu dediquei para iniciar uma incubadora de empresas chamada CIETEC. E lá fiquei 24 anos e chama-se Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. No 4º ano em diante, a gente já tinha 100 startups dentro da incubadora. Depois do 6º, 7º ano, a gente sempre manteve 700, 800 empreendedores num dos ambientes lindos que esse Brasil tem. Quando você vai aqui em Recife, no Porto Digital, é lindo, maravilhoso o que o Porto Digital fez ali. Você vai em Floripa, Fundação CERT, o Sapiens Park, vocês ficam lindos em ver a mudança de Floripa, de Catarina com aquele parque. Tecnopuc Porto Alegre, ou você vai para outros parques aqui em Campana, e aí o CIETEC fez essa diferença. É que São Paulo é tão grande que o CIETEC é o CIETEC lá naquele canto. E o CIETEC era para ser o núcleo do Parque Tecnológico de São Paulo, que nasceu e daí a 6 meses morreu. Não, tiraram a placa, ele só não deu continuidade. Mas das 180 startups que se graduaram nesses 24 anos, eu vou citar uma para vocês que salvou muitas vidas nessa pandemia com os respiradores e os ventiladores pulmonares, a Magnamed. Essa empresa nasceu inteirinha no CIETEC. Uma empresa aí que está com previsão de faturamento esse ano na barra dos 400 milhões. Quer dizer, e ela andou pelo mundo exportando ventilador, né?
Eu estou dizendo uma, eu poderia citar um monte, mas vamos lá. Por que eu estou aqui, então, na Campus Party? Para trazer esse recado para vocês, aqui de Petrolina, da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, esse reitor que me encontrou, me laçou, não é? E nós estamos iniciando um negócio, um ambiente, criando um espaço. Pode se chamar incubadora, poderá se chamar fundação, não sei o quê. De repente, a gente nasce dentro de uma organização já estruturada, ou a gente cria um... Enfim, nós estamos bolando isso. Nós estamos aqui para firmar essas parcerias estratégicas com gente peso pesado, desses que estão aqui junto com a gente, capitaneados pela nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, o nosso Sebrae Brasil, ali está o Elias, representando o presidente Carlos Melles, Chico Saboia, lá de Recife, era para estar aqui com a gente, não pôde vir, um compromisso grande o chamou para também para outra reunião. Chico, você tinha que estar aqui, seu amigo, né, do peito, tá? Nós estamos aqui para aproveitar essa comunicação da Campus Party Weekend e fazer aproveitar essa mídia. Acabei de falar ali antes de vocês, estava ali gravando, né? Estaremos no Jornal da Globo amanhã, no Jornal Hoje, dando o nosso blá, blá, blá do Agritech e dessas maravilhas. Caro moderador, reitor, meu amigo, não é? Ele vem juntando esses parceiros. Quem são esses parceiros principais que estão nos abraçando e a gente quer abraçá-los? Abrafrutas. É o parceiro que está aqui, Guilherme, que acabou de falar com vocês, Guilherme Coelho, nos conhecemos aí já faz tempo, aí 1 mês, né? E é uma entidade que dispensa comentários, todos aqui sabem que tamanho que é. Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que em várias capilaridades vai estar conosco e nos ajudando. Embrapa, desnecessário, né? Tivemos lá com o Silvio Crestana, grande presidente da Embrapa, lá em São Carlos, passamos um dia lá, né, reitor, vendo o mundo Embrapa, São Carlos, instrumentação, e a interface com Embrapa, Maria Auxiliadora, que acabou de assumir a nossa Embrapa aqui, Petrolina, e o mundo Embrapa, nossa vida, quanta coisa vamos fazer juntos. E Sebrae, de Petrolina, Sebrae, Pernambuco, é tudo PE, né? Petrolina e Pernambuco, eu chamo de Sebrae P ao quadrado. E uma entidade que se juntou a nós, que quem clicar aí, Exalc, USP, Escola Superior Luiz de Queiroz, em Piracicaba, vai perceber uma entidade de 120 anos e o mundo agro, que está à volta junto com ela. Ela se junta a nós desde esse primeiro momento, viu, Deraldo? Viu? Estamos junto aqui com a Exalc. Uma entidade que vem vindo junto com a gente, que é um nome menos conhecido, ANADEM, Associação do Direito Médico e da Bioética. É uma empresa que está mergulhando no mundo de saúde, a doutora Nise Yamaguchi, aí que chega junto com a gente, e nós vamos entrar numa área muito interessante das células-tronco. É o mundo que a gente quer trazer para cá, criar um grande laboratório de coleta e dessas tecnologias ligadas. Quando a gente viu o Francesco falar, ele falou um pouquinho, Tonico, das células-tronco, acho que não, ele esqueceu, né? Mas nós vamos, daqui a pouquinho, quer dizer, eu estava acompanhando o time do Flamengo, alguém falou, ô Ederão, você falou Flamengo, nós vimos alguns jogadores do Flamengo, já todos com célula-tronco no joelho, eu vou, né, reitor? Eu estou sendo convencido a ser uma cobaia véia, mas vou fazer células-tronco nos meus joelhos,
que acabaram nesses 50 anos jogando tênis. Então, vou meter célula-tronco aqui. Como é que é? Célula-tronco, sabe da onde que tira para implantar aqui? Do palato. Eu só estou assustado com isso, mas tudo bem. Não é? Mas é fácil, o cara se sobreviver, fica legal. Muito bem. Nosso ambiente que nós estamos criando, ele tem que iniciar com essas parcerias, mas os parceiros têm que entender que tipo de bicho você vai trazer, que tipo de inovação. Poxa, todo mundo está falando só inovação, e é mais do que inovação, aprendemos ontem, escutamos muito, é mais do que inovação. Eu quero dar uns flashes de empresas que nesses 3, 4 meses já se arrumaram conosco. Como é que nós vamos trazer braços de P&D delas ou unidades novas delas aqui para continuarem inovando, para continuarem se recriando. Ozônio. Eles ozonizam as frutas já, as mangas desta região só saem daqui para os Estados Unidos se forem ozonizadas. É uma máquina que nasceu lá no CIETEC USP, já está aqui, mas nós queremos mais inovação, mais frutas ozonizadas para mais tempo de vida da fruta. O universo para combater as desgraçadas pragas mosquinha, mosca da fruta, mosca branca. Nós temos um monte de gente trabalhando nisso, mas nós já temos tecnologia bem adiantada, junto com Fiocruz, junto com Israel, pronto, uma empresa BR3 que já tem esses produtos para matar essa bichinha ou assustá-la, mas é susto de morrer. Então, Itatijuca, uma empresa que já está em 2 minerações aqui pertinho de nós, cuidando de diminuir os riscos ambientais e dar destino ambientalmente melhor para aqueles resíduos da mineração, e extrair componentes do solo para aproveitar para a nossa lavoura. Isto está pronto, mas queremos inovar vindo aqui e misturando com vocês, Guilherme, sabe? Vocês estão vendo drone em tudo quanto é canto, é drone daqui, drone dali. E os VANTs, veículos aéreos não tripulados. A empresa mais lindinha deste Brasil chama-se Exmobots, nascida lá na nossa mesa, e hoje ela tem um hangar em São Carlos e está voando alto. Nós queremos ela aqui, com as parcerias lá com Israel e continuando com os nossos VANTs voando alto e mais distante. Vocês têm ideia, depois de uma tempestade, um linhão de energia que tem 70, 80 quilômetros, como é que você descobre uma avaria que o linhão caiu? Onde? Só o drone que consegue chegar lá e descobrir essa queda de energia tal. Nós vamos estar aqui com a Exmobots, não é? Energia solar. Deus do céu. Se a gente falar em energia solar, em placa fotovoltaica, não tem uma matéria que você não leia hoje em dia que não está lá. É placa fotovoltaica, energia não sei o quê, mas você tem placas e placas. Modelos de geração que ainda ficam muito caros, modelos que aí já estão economicamente aceitáveis. Estamos trazendo aqui a Sunmob, uma empresa que nasce também com tecnologia lá do pessoal de Israel. Eu falo muito Israel, eu fiz um MBA lá, então eu fiquei fã daquele pessoal, não sei porquê, sabe? Então, quanta coisa, né, com esse mundo aí. Robótica, Deus do céu. Robótica. O Francesco bateu muito nessa tecla e nós, no primeiro, segundo mês de pandemia, nós botamos um robô do CIETEC com uma parceria com uma empresinha conhecida, uma tal de Huawei, não é? E a gente botou uns robôs no Hospital das Clínicas, no HC da USP,
e já testamos com os pacientes, conversando com os médicos e enfermeiros, e o robô interagindo com esses doentes, e foi um sucesso. Esta empresa já está forte neste mundo, estamos com essa parceria com a Huawei e a empresa Sunmob, ela precisa vir para cá neste mundo. Nós estamos aqui numa Campus Party. Tem uma empresa no CETEC que chama VR Monkey, Pedrinho. Ele diz assim: nós somos puro gamers. How many? 3 minutos. 3 minutos. Nós somos gamers. Meu Deus do céu, até eu comecei a jogar Fortnite aí, porra, esses negócios, para entender que nós somos gamers. Tudo agora vai girar, mas você hoje tem aplicativos que salvam vidas de tudo quanto é tamanho na saúde, desde aquele cara que nasceu lá com a gente, que salva diabetes, Mirtilo. Quem falou do Mirtilo? Cara, nós ficamos horas vendo uma plantação do mirtilo, lá da Exalc, que nasceu na Embrapa, toda a tecnologia, mas a Exalc adotou, plantou 600 mudinhas, e nós vimos essas mudinhas 10 dias antes da colheita. Aí você vê a inteligência artificial, Gui. Quando a gente vê, a gente fala, gotejamento, você tem que pôr a água certinha, ou mata, de menos mata, e o gotejamento certinho, mas e o fertilizante para a frutinha crescer certa? Não, mas aí você tem que ter o fertilizante para a fixação da florada. Opa, e você tem um outro fertilizante para nascer a fruta. Barbaridade quando você percebe a inteligência artificial e sensores monitorando tudo isso. Você não quer mais ir embora, você quer pôr um colchonete e dormir ali com o mirtilo. E aí os valores dessa plantação e o que ela rende para o agricultor, nós vamos mexer com isso, com o mirtilo. Aí tem aqui o mundo dos probióticos, né? Tem mais 2 minutos, né? Esse mundo que está chegando aqui da... eu vou pular aqui para o capítulo do carbono, o capítulo da descarbonização. Queremos que todos esses negócios nasçam, não com aquilo que a gente chama de greenwashing, de pintar a parede de verde e falar que é sustentável. Acabou isto. Nós temos que ter política de descarbonização. Nós temos que ter política de carbono neutro, e a startup nascendo correta, ela cresce correta. Certo, reitor? Certo, reitor? É isso aqui. Então, a gente vê essa palavra que eu falo, ESG, ESG, é isto, não dá para brincar, e nós queremos começar com essas práticas sustentáveis sérias. E aí, quem clicar aí, uma palavra que muita gente nunca ouviu, eu escrevi uns artigos de 1 ano e pouco para cá, serendipidade. O que nós queremos criar aqui é serendipidade, que essa riqueza de quem já é experiente misture com quem está chegando e a gente faça nossas organizações crescerem. Hoje, dia 29, é dia do livro. E sempre que eu dou uma aulinha, faço um blá, blá, blá como esse, eu gosto de trazer um recado de um livro. Ainda tem gente que lê. Então, um cara escreveu em 90 um livro, ele chama-se Peter Senge. Esse livro dele é atual todos os dias que a gente lê. Ele diz, o alicerce da organização que aprende. E ele briga com a gente para o pensamento sistêmico. Como é que a gente consegue conversar de forma sistêmica? Peter Senge tem vários recados dele, mas o recado principal é esse do pensamento sistêmico, a quinta essência. Esse é o recado? 1 minuto ainda? Não, acabou?
Grande abraço, chega de falar, Sérgio, eu escrevi aqui para mim mesmo. Não é? Até daqui a pouco mesmo, ou ali, ou lá, sei onde, mas até alguma esquina da nossa vida. Obrigado, Sr. Gisola. Parabéns. Agora passo a palavra para Alexandre Maciel, gerente-geral de Ambiente de Inovação da Sequiti Pernambuco. Alexandre, a palavra é sua. Ligou, pronto. Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar presente na volta da Campus Party, nesse estilo presencial, híbrido, né? Em nome do magnífico reitor, gostaria de saudar todos os debatedores aqui, na verdade, grandes especialistas na área de biotecnologia, bioeconomia. E o que é que um cara de computação, né, na área mestrado, doutorado em computação, está fazendo numa mesa debatedora de Agritechs, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz a Cláudio Nascimento, né? E aí Cláudio disse: Alexandre, você não vai levar a sua experiência em inteligência artificial, em ciência de dados. Você vai levar a sua experiência em ambientes de inovação. Tá? Quem aqui conhece um senhor chamado Klaus Schwab? Alguém já ouviu? Lá atrás? Ninguém. Klaus Schwab é o sócio fundador, né, do Fórum Econômico Mundial, aquele fórum que acontece todos os anos em Davos, na Suíça, né, aquelas Alpes belíssimos, cheios de neve, em que os grandes líderes mundiais, seja de governos, seja das empresas, das grandes corporações do mundo, vão debater o futuro da humanidade. E o que aconteceu no Fórum Econômico Mundial de 2010, de tão especial? Foi naquele momento que foi cunhada pela primeira vez a palavra, né, o trecho, Quarta Revolução da Humanidade. E eu gostei muito quando o Francesco falou ontem aqui, que as pessoas rapidamente chamaram isso de Indústria 4.0, Quarta Revolução da Indústria. E o Francesco explicou muito bem aqui, e eu concordo integralmente com ele. A revolução não é só da indústria 4.0, é do agro 4.0, saúde 4.0, comércio 4.0, governo 4.0. É essa transformação digital, né, que está permeando todos os nossos setores econômicos atualmente, numa velocidade extremamente avassaladora. Tudo bem, e onde é que entram os ambientes de inovação? Em 2018, houve em Recife, em Olinda, perdão, num hotel fantástico lá em Olinda, todo aquele ambiente, um encontro nacional de biotecnologia. E eu fui, ainda como representante da UPE, quando eu era o cientista-chefe do nosso Instituto de Tecnologia. E o grande resumo daquele evento para o desenvolvimento de novas empresas, de startups na área de biotecnologia foi: infraestrutura é caro. Você vem mencionando um belíssimo trabalho que está sendo feito em Brasília, e agora com a perspectiva de ampliação fantástica, mas a gente sabe o quanto é caro uma centrífuga. Me perdoe que eu não vou saber os nomes, né, daqueles equipamentos na ordem de milhões de reais, de dólares. Como estimular inovação, como criar ambientes de inovação sem um grande aporte financeiro? Isso é um desafio enorme. E a gente vive esse desafio lá no Recife, trazendo um pouco para a nossa área de atuação, no Parquetel. Não sei se todos conhecem aqui. Quem aqui conhece, já ouviu falar do Porto Digital? Quem aqui ouviu falar em Parquetel?
muito poucos, né? Então, o Parquetel, na verdade, ele surgiu antes do Porto Digital, ainda em 1996, com uma visão, naquela época, de ser um grande parque tecnológico de eletroeletrônicos. Os idealizadores tiveram uma grande sacada, uma grande visão de futuro, só não contaram com um fator chamado China, que destruiu todos os ambientes de eletroeletrônicos do mundo. China e os tigres asiáticos, como eram conhecidos naquela época. Como inovar na área de hardware, eletrônica, manufatura leve, certo? Sem grandes investimentos em infraestrutura. Esse é o grande desafio. Pernambuco tem uma capacidade instalada, uma capacidade intelectual extraordinária de pesquisadores, professores na área de biotecnologia. Estão dentro das universidades, alguns estão empreendendo, incubando empresas, alunos que estão se formando estão empreendendo, mas falta aceleração, falta o estímulo, né? E qual é o papel do governo nesse sentido? É dar o apoio em todo o fluxo de inovação. Se a gente for para a literatura, a gente vai ver algumas variações, né, do fluxo de inovação, do processo inovativo. Mas uma que é bastante aceita é ideação. Pernambuco, o Brasil, tem grande estímulo, grande suporte à ideação. São esses eventos de final de semana. Está acontecendo agora um Ideaton no prédio aqui atrás, eu não sei onde é, certo? Prototipação e validação. Quando a gente está falando do Porto Digital, como é que fica essa etapa de prototipação e validação? É software. É notebook funcionando, desenvolvendo software e testes beta, certo? Disponibilizando isso em versões preliminares. Né? E quando chega na etapa de lote piloto, né? Lote piloto e a transferência de tecnologia direto para o mercado. No ambiente de software, você instala o software em um ambiente de produção. Então, requer muito pouco investimento, né, em hardware, evidentemente, dependendo da quantidade de usuários, etc, etc. E na biotecnologia? É assim fácil, professor? Não é fácil. O colega Guilherme Coelho falou sobre as certificações, Anvisa, o que mais? Agências sanitárias, nacionais e internacionais. Então, pessoal, o que a gente vislumbra dentro dos inúmeros programas que vocês acompanharam aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu faço questão de trazer à tona, é o programa Locus de Inovação. Quando a gente quer construir um parque tecnológico, Ideraldo, nossa visão é a seguinte: existem duas formas. Ou é top-down, em que a gente pegou emenda de bancada, constrói um monte de prédio colorido, ou ideia fantástica que vocês tiveram de usar fundos imobiliários, mas é muita grana. E aqui você diz, eu quero um parque tecnológico, e ele aparece. Pode ser que passe 1 ano, 2 anos ali, vazio. Essa é a realidade que a gente vê em muitos lugares do país. E a gente vê a realidade também que dinheiro não está dando em árvore. Então, para a SECT, na nossa visão, a gente teria que fazer uma estratégia bottom-up. Então, Pernambuco já dispõe de infraestrutura de biotecnologia no CETENE, na Embrapa, na Univasf, na Unicap, na Federal, na UPE, descentralizada. E como é que a gente junta tudo isso e disponibiliza, né, para os empreendedores, para as empresas poderem inovar? Esse é, de fato, o grande objetivo do programa Locus de Inovação. É um programa de caráter
setorial, vários setores da economia do Estado de Pernambuco. Vocês viram a figura que o professor Carmelo mostrou, mas também territorial, com aderência ao território. E a gente tem o prazer de ter aqui em Petrolina 4 blocos de inovação. Uma pena que a gente não tenha nenhum em biotecnologia, no Estado todo. Falta mais articulação, falta mais entendimento, e não tenho sombra de dúvidas de que na próxima edição do programa Locos de Inovação, a gente vai ter muitos locos de inovação em biotecnologia. Muito obrigado. Eu passo aqui a palavra para o magnífico reitor. Parabéns, Alexandre, muito obrigado. Agora eu abro o debate para todos os palestrantes, mas antes eu gostaria de informar que essa articulação toda que nós estamos fazendo e a chegada do Campus Party aqui em Petrolina, na Univasf, abre as portas mais uma vez para a universidade trazer esses empresários pequenos, médios, grandes agricultores. Nós estamos buscando parcerias com a Exalc em Piracicaba, já assinamos um protocolo de intenções, com São Carlos também, a USP de São Carlos. Agora mesmo, a semana passada, eu estava numa agenda com o vice-reitor da Bahia, o João Leão, que o nome dele tem tudo a ver com o trabalho que ele executa, porque é um leão para trabalhar. A agenda dele começa cedo, 7 horas da manhã, e para em torno de 9h30 da noite. É uma agenda intensa. E dentro dessa agenda nós conseguimos marcar com o ISA da Universidade de Lisboa, que é um Instituto Superior de Agronomia. Já estamos entrando em contato para fazer uma parceria técnica. Conseguimos marcar também com a Universidade lá de Évora, e já estamos em andamento também para um protocolo de intenções também, para a gente fazer um intercâmbio de alunos e professores. Eles têm interesse em aprender essa fruticultura do lado tropical, que eles não sabem por que a gente consegue produzir 2 safras por ano, que eles conseguem produzir uma só. Então, eles querem fazer intercâmbio, têm esse interesse, e o Campus Party veio para ajudar e veio para integrar, junto com o Sérgio Rizola, junto com o Guilherme Coelho, junto com todos os participantes aqui. Eu agradeço a todos, agradeço ao Francisco, agradeço ao Tonico, e agora está aberto o debate, os palestrantes têm a palavra, por favor. Cadê o Cláudio Nascimento? Cláudio, nós estamos lembrando aqui de você, Cláudio, viu? Ele estava lembrando ontem à noite, jantando junto, que eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, tinha umas 500 pessoas escutando, e o Cláudio entrou atrasado no evento. Eu parei o evento para dar as boas-vindas para ele. Ele ficou tímido, ele ficou branco de raiva. Irmão, já que ele está por aqui. Cláudio, um grande abraço para você. Alguém mais? Bom, agradeço a todos, muito obrigado.